Hoje essa minha aula vai ser dividida em duas partes, a 1 e a 2. A 2 vem depois da 1. E a 1 é o seguinte, qual é o melhor jeito de uma pessoa conhecer a Deus? Hoje vocês têm que falar. Oi? Estudando a Bíblia. Isso. Ok, estudando a Bíblia é o melhor jeito da pessoa conhecer Deus. Mas como é que eu faço? Qual é a melhor forma de eu levar uma pessoa a estudar a Bíblia? Amizade. Testemunho. Amizade. Tudo que vocês falaram não serve, só serve a resposta que eu quero, amizade. Você falou amizade, né? Foi você? Foi. Foi, né? Pode falar, você acertou. E você ganhou um desconto na pasta por ter acertado. Para R$ 9,90. E a pregação dele acabou coincidindo com a aula de hoje. Não foi nada combinado, mas a pregação dele tem tudo a ver com a aula de hoje. O melhor jeito era a amizade. Jesus Cristo usou esse método? Sim. Sim? Sim. Como? Se aproximar das pessoas. Ele se aproximava das pessoas? Relacionado com as pessoas. Ele se relacionava com as pessoas? Chamou Zaqueu para comer na casa dele. Chamou Zaqueu. Na verdade, ele se chamou para comer na casa de Zaqueu, né? Sabe que você me deu uma boa ideia, Kelly? No final de semana de feriado vocês vão estar aí, né? Eu posso almoçar na sua casa. Você sabe que a ideia era bem parecida, bem parecida. Quase igual. Está junto. A nossa questão, as mulheres são rápidas, né? Porra, assim, né? Mas assim, Jesus era amigo dos pecadores. O que diz a Bíblia, Mateus 11:39? Quem pode ler para mim? Mateus 11:39. Cadê o relógio aqui? Tem de madrugada. 11:39 não tem. Mateus 11:39 não existe? Então leiam Mateus 11:39, assim na mente de vocês. Assim, ó. 11. Eu estou sem a Bíblia aqui agora. 11:20. O que diz a 29? Vamos ler todos os 9. Não vai ser. Não é esse. É 11:19. É 11:19. Isso era um teste para ver se vocês estão realmente voltados para a palavra de Deus. Meu filho, você que encontrou, lê pra gente bem alto aí. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus foi acusado de quê? Amigo de pecadores. Amigo dos pecadores. Jesus comia com os pecadores, bebia com os pecadores. Então, Jesus se aproximava das pessoas. Ele foi acusado de ser amigo dessas pessoas. Para a época, era um absurdo algumas coisas que Jesus fazia. Mas Jesus ele deixou uma indicação para nós. Nós temos que ser amigo das pessoas e nos aproximar daqueles pelos quais a gente deseja levar a salvação. O livro Beneficência Social, na página 102, diz assim: Jesus misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança, e ordenava: então segue-me. Os métodos de Cristo devem ser imitados. Unicamente os métodos de Cristo terão verdadeiro êxito no se aproximar-se do povo. Então Jesus ele se misturava com as pessoas. As pessoas se sentiam bem estar perto de Jesus e ele procurava arrumar maneiras de estar perto das pessoas. Aí, justamente entra o que o irmão respondeu à minha pergunta anterior e o nosso pensamento de hoje. Qual é o melhor jeito de levar uma pessoa até Cristo? É através do quê? Da amizade. E tem como eu fazer amizade sem eu me misturar com as pessoas? Não. Não adianta eu ficar lá na minha casa dizendo assim: eu tenho a salvação, minha família já está salva, já vou para a igreja, está tudo certo. Eu tenho que sair da minha zona de conforto e me misturar com as pessoas pelas quais eu quero salvar. Ou então, se eu não vou até elas, eu fazer alguma coisa para que elas estejam no meu grupo. Quantos aqui nasceram na igreja? Não deu tempo de chegar até o hospital.
esse nascer na igreja é algo importante. A maioria de vocês, a maioria não, levanta a mão de novo agora, sério agora. Vocês nasceram na igreja, vocês já cresceram no ambiente cristão. Agora, quantos chegaram até a igreja pela influência de um amigo ou de uma amiga? Levanta a mão. Tá. Esther, como é que foi o teu esquema? Como é que essa amiga trouxe, o amigo trouxe você para a igreja? O meu irmão e minha cunhada, eu fui morar com eles, eu tinha 16 anos. E aos sábados, quando eu não tinha aula, eu ia para a igreja. Então você foi morar com eles, você estava dentro de uma situação e eles acabaram levando vocês. Quem mais conheceu através do amigo? Como é que você conheceu? Foi na escola de dentista, quando eu comecei a estudar, eu não era dentista, e uma amiga que era você me contar para mim. Tá, ela te convidou só para ir para a igreja ou ela te convidou para outras coisas? Não, começou com outras coisas e depois começou. Que outras coisas? Pode falar nesse horário? Não, nós éramos crianças, tínhamos 11 anos. Era de brincar na casa dela, tinha outros amiguinhos também da igreja. E aí ela começou, além de convidar para isso, começou a convidar para atividades da igreja. E aí você começou em qual primeiro? Nas brincadeiras ou na igreja? Ou nas duas coisas Nas juntas? duas coisas juntas, praticamente. Quem mais conheceu através de um amigo? Roberto, quem é que te mostrou? Quem é que começou? Inclusive está aqui na igreja, que é Oswaldo, né? Ele é a esposa dele. E onde você conhecia eles? A gente já conhecia ele antes dele, né? Apesar de ele era da igreja batista, né? E eles tinham convidado, né? Minha esposa, para a gente ir no casamento dele. E ele ia se casar na igreja batista, só que nós não fomos, né? E eles tinham um pet shop. Aí o esposo da Carla, lá do Coral lá de Campinas, foi vender um produto lá para ele, que tem pet shop. Filho. Não, já vamos resolver rápido. Só um sinal para você. Só 30 segundos, tá? Então, aí foi vender lá, tá, enfim, aí o Oswaldo foi para a igreja comigo, depois eles convidaram a gente para ir para a igreja. Tá, eles começaram a convidar vocês para irem à igreja com eles. Isso. Certo? E só convidavam para a igreja? Só. Você demorou e estragou o meu exemplo. Você tinha que ter... Não, ele convidava a gente para ir em casa, almoçar, Mas passear o junto. Espírito Santo já estava trabalhando comigo. Na verdade, eu estava estudando a Bíblia com o Testemunho de Jeová, entendeu? Tá. Foi nesse momento que eles me convidaram para ir para a igreja. E Obrigado. foi uma semana de oração de família e tal. Enfim, Tá. é longa, é longa história. Resumindo, eu vou fazer a última tentativa. Você pode contar. Quem mais foi para a igreja através de um amigo? Como é que foi? Então, eu estava no curso de telemarketing. Lá eu conheci a Franciele. E a Franciele começou a me mostrar, assim, como ela... que ela era diferente. O crescimento dela, o jeito de falar. Ela tinha mudado toda a alimentação, começou a conversar comigo. Foi mais ou menos assim, né? Me convidou para ir na casa dela. Aí... Esse estilo. Convidou para ir na casa dela fazer o quê? Primeiro ela me convidou para ir na casa dela, É. tomar um café, fazer um lanche com a família dela. Aí foi a sua família lá. Foi. Não, fui eu sozinha. Que a gente já queria conversar um pouco sobre o curso. Aí depois, no outro dia, ela convidou a gente para ir na casa dela e depois na igreja. Daí fomos a minha família. Resumindo, o que eu queria dizer para vocês é que o melhor jeito de conhecer a Deus e de encaminhar pessoas a Deus é através da amizade. A amizade é o maior instrumento que Deus coloca na nossa mão para conduzir pessoas a Cristo. E Cristo, ele se misturava com as pessoas, ele era amigo das pessoas. Jesus esteve em festas? Teve? Qual? Além dessa? Hã? Todas as festas do povo judeu estava. Tava. Inclusive a Bíblia descreve que com 12 anos ele ficou lá numa festa, né? E daqui a pouco a família foi embora, não prestou muita atenção nele, ele ficou para trás, né? Então Jesus, ele estava nas festas. Esse estava nas festas, cuidado com o que você vai entender. Mas Jesus Cristo estava em vários lugares onde tinha pessoas.
Ele estava no casamento, não estava ali à toa. Ele não se convidou, a Bíblia diz que ele foi convidado e os seus discípulos também foram. Se ele foi convidado para uma festa de casamento, logo ele era uma pessoa sociável. Então, a amizade é o melhor jeito de a gente conduzir pessoas para Cristo. Como é que a gente desenvolve a amizade? Algumas coisas que vocês vão ver aqui, vocês já viram em outros momentos, né? E, primeiro, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Para salvar as pessoas, isso aqui é um ponto que já é recorrente, já apareceu outras vezes. Mas a gente tem que aceitar a pessoa como ela é. No começo você tem que aceitar assim, e no meio também. Agora depois o Espírito Santo vai transformando a pessoa. Então aceitar como elas são, procure concordar com ela o máximo possível. Quando você quer salvar uma pessoa, não dá para você... Isso aqui eu já falei algumas vezes aqui. Em todos os assuntos quase aparece a mesma dica. Concorde com as pessoas, não queira já no começo ali da amizade, do relacionamento, não queira já empurrar a goela abaixo da pessoa as diferenças. Quando eu me tornei adventista com 12 anos de idade, eu comecei a ler bastante a Bíblia, li o Grande Conflito, e eu tinha amigos na escola. E os meus amigos na escola, a primeira coisa que eu fiz foi empurrar o Grande Conflito para 2 amigas, e querer que elas leiam todo o livro do Grande Conflito e já engulam todo o bloquinho de estudo bíblico que eu deixei para elas. E resultado, não fui bem sucedido nessa abordagem, porque eu já quis empurrar a goela abaixo, já quis mostrar a lei, já quis mostrar o sábado, todo esse processo que muitas vezes a gente faz. Então a gente não pode começar um relacionamento de amizade com alguém que a gente quer salvar, já mostrando o que ela está errada. Primeiro você tem que mostrar o que ela está certa. Depois você mostra o que ela está errada. Primeiro você ganha a amizade dela, a confiança dela, mostrando que está certo no que ela crê, para depois você mostrar o que está errado. Mas geralmente a gente adventista, a gente quer começar por onde? A gente já quer começar pelas leis, pelo sábado, a gente já quer massacrar a pessoa na alimentação. Então é errado. Essa questão da amizade é a chave para a gente evangelizar. E a chave para uma boa amizade evangelística, então, é aceitar as pessoas, concordar, não entrar de sola já nas diferenças e demonstrar a aprovação naquilo que é possível. E você deve se interessar pelas pessoas e pelos interesses que ela tem. Isso aqui a gente já viu no outro momento também. Se interessar por aquilo que ela se interessa e procurar satisfazer as necessidades dela. Por exemplo, nós temos um amigo ou uma amiga, você tem um amigo ou uma amiga que você quer salvar, certo? E essa amizade, o grande problema é que a gente faz muita coisa de forma não intencional. E chegou o momento de a gente fazer algumas coisas de forma intencional. Por exemplo, eu quero ser amigo de algumas pessoas, mas eu não quero ser amigo só para ficar batendo papo tudo. Eu quero ser amigo para colaborar com essa pessoa, para ela se salvar, para alcançar a salvação. Você está querendo uma amizade, mas não é uma amizade só por motivos fúteis. Só ali para bater papo, vai para casa, você vai para a sua, eu vou para a minha. Não, mas você quer fazer amizade para salvar. E se você quer fazer amizade para salvar, você tem que ter isso aqui em vista. É uma amizade intencional. E quando a gente faz uma amizade intencional, a gente começa a perceber algumas necessidades básicas. Às vezes você faz uma amizade com uma pessoa e você percebe que ela está com um problema dentro do lar. Você percebe que ela está com um problema com os filhos. Você percebe que ela está com problema no casamento. Você percebe que ela está com dificuldade na escola. Você percebe que ela está com dificuldade no namoro. Então a amizade faz com que a gente perceba algumas coisas. E se você tem a intenção de salvar, você tem que procurar satisfazer a necessidade das pessoas nessas áreas que elas estão em dificuldade. Procurar fazer coisas para ajudar a resolver essas coisas que ela tem dificuldade. Às vezes uma pessoa está com problema de relacionamento, por exemplo, eu não sei se você já olhou o calendário da igreja, mas se você não tem acompanhado o calendário da igreja, seria bom acompanhar. Eu vou até fazer um esquema para ter um calendário mensal para cada família, para vocês acompanharem. Esse final de mês vai acontecer algo bem interessante aqui na igreja. O último final de semana vai vir um professor chamado José Ayrton. Ele é um camarada especialista em família e relacionamento. E ele vai falar sexta noite, sábado de manhã e domingo de manhã. Nós vamos ter inclusive um jantar especial para os casais à noite. E é uma atividade que eu tenho certeza absoluta que vai fazer diferença na vida de pessoas que têm dificuldades com isso, com relacionamento.
E é um camarada, só se ele mudou. Mas a última vez que eu ouvi ele, eu já ouvi ele várias vezes, a última vez que eu ouvi, ele faz você dar risada do começo até o final. A última vez que eu ouvi, eu saí com a boca doendo, de tanto que eu dei risada. Mas ele faz você dar risada e ele vai dando pancada em você assim, você vai dando risada. E ele vai te batendo assim, com você dando risada. Nessa questão de relacionamento. Puxa, se eu tenho uma amiga que está em dificuldade no relacionamento, um casal, uma família, o que eu poderia fazer? Convidar. Só que, você já reparou que muitas vezes a gente convida as pessoas, elas não vêm? Quem aqui já foi do mundão assim, já bebeu? Como é que é o convite do pessoal do mundão lá? Pode trocar agora e colocar aquela pra mim ali. Acho que eu vou terminar. Como é que era o convite do pessoal? Tomar uma gelada. Aí você falava assim, não, eles iam embora e acabou. É? Ah, hoje está difícil. Meus exemplos sempre eu não consigo. Vamos lá. Fala, Esse negócio era assim, ó. Vamos tomar uma gelada? Ah, não. Vamos tomar só uma agora aqui, ó. Vamos tomar uma zinha aqui agora? Vamos bater um papo? Vamos bater um papo, então. Aí toma uma zinha, duasinhas. Aquele papo nós saímos. Não, que hora que é? Onde é que é? É agora? Não, estamos juntos. Então começa então com um golinho, com outro e vai embora. Mas eles desistem fácil? Não. Não, né? É Desistem fácil, Alessandro? Eles são muito calorosos. Muito calorosos e muito o quê? Insistentes. Insistentes. Às vezes eu não queria sair e já começava a convidar 3 dias antes. Na hora que eu falava que eu não ia, eles paravam, me estacionavam o carro e falavam, enquanto vocês não se arrumaram, nós vamos sair daqui. A gente faz isso? Não, né? Como é que a gente faz? Vai ter um lance lá na minha igreja. Se você não tiver nada para fazer, por acaso, você tiver à vontade, estiver chovendo, muito frio, se você, quem sabe, puder pensar na possibilidade de, quem sabe, aparecer lá no curso. A gente apresenta de uma forma assim tão sem vontade às vezes, e as pessoas acabam não vindo. Será que se a gente insistisse mais assim, será que as pessoas viriam? Você viu que ela falou ali? Que às vezes ele estacionava o carro na frente da casa da pessoa e falava, enquanto você não se arrumar, nós não vamos sair daqui. A gente pode insistir mais com as questões da igreja nesse aspecto? Sim. Pode. Por exemplo, esse camarada que está vindo aí, é muito difícil trazer ele. Para ele estar aqui esse final de semana que ele vai estar, eu precisei falar com ele 2 anos antes. Ele vinha viajando o mundo, certo? Na verdade, ele nem ia vir aqui, ele ia vir em outro lugar que eu tinha encomendado ele. Como eu fui mudar de lugar e ele estava encomendado comigo, eu mantive a palavra com ele, ele vai vir aqui. E vai valer a pena, vocês vão ver. Mas se eu quero salvar alguém, eu poderia trazer essa pessoa aqui. Agora, se eu só convidar, você vai lá, vai ter um negócio da minha igreja, muitas vezes elas não vão. Marca o horário com ela, passa para pegar ela em casa. Quantas vezes eu me desviei da igreja com 18 anos? Com 18 eu me batizei com 12, com 18 eu avacalhei. Quantas vezes os meus amigos iam na porta de casa e falaram, não, você tem que ir, onde nós vamos? Não, nós vamos no Coqueluche era um salão de dança lá da época, certo? Nós vamos lá no Coqueluche, certo? E o negócio era uma Coqueluche mesmo, luz para tudo quanto é lado, aquela diversão toda, e os camaradas insistiam, e eu falava, não, mas eu não posso ir, eu sou líder dos jovens da minha igreja. Não, mas você continua sendo no outro dia, hoje só vamos achar. E quantas vezes os camaradas insistiram tanto que eu saía com eles na sexta-noite, passava a madrugada no Coqueluche, e no sábado de manhã, às vezes eu ia para a igreja, e no sábado à tarde eu dirigia o JA. Até que eu cheguei animado ainda. E no sábado à noite eu ia para o Coqueluche de novo. Até que um dia eu cheguei à conclusão que eu tinha que fazer uma coisa ou outra, e eu decidi parar de ir para a igreja. Devido à insistência daqueles amigos. Eles faziam parecer que aquele mundo era o mundo mais feliz que eu podia estar, e que a igreja era o lugar mais chato. Por que a gente não insiste mais nas atividades da igreja? Então, nessa folha aí tem algumas coisas que eu falei, e vai ter algumas outras coisas que eu não falei que está aí também. Vocês receberam hoje, eu tenho um problema que eu preciso resolver com vocês. Vocês receberam hoje essa folha aqui, né? De manhã. Tem alguém que não recebeu? Se você não recebeu, provavelmente
Você estava orando na hora que a folha passou. Oi? Ó, vamos ver. Não. É que eu tenho que fazer um negócio agora que vai consumir meus últimos minutos. Alguém mais não recebeu? Deixa de bola aqui. Vai usar agora, pastor? Eu recebi, mas deixa em casa. Não, vai usar agora. Distribui aí para quem não recebeu. Quem não recebeu aqui, ó. Pode ser por família, por pessoa. Vocês têm? Ah, tá. Por acaso você não recebeu aqui, quem sabe você não tenha aparecido na rua, na Avenida Santa Catarina, 1521, hoje de manhã, né? Olha só, esse folheto aqui, ó. Esse folheto tem trocentas mil atitudes missionárias que você pode utilizar para encaminhar uma pessoa para Jesus, certo? Tem várias coisas aqui. Por exemplo, sequestrar a sogra dela e deixar 2 meses fora de casa, certo? Tem várias atividades missionárias que você pode fazer para salvar alguém. Depois você vai olhar essas atividades missionárias. Mas olha só, na igreja nós temos, não sei se você reparou também, mas todo domingo é um culto evangelístico. E todo domingo, o culto de domingo está seguindo séries. Até esses dias estava uma série de família. A partir de amanhã começa uma série muito interessante, uma série profética que o pastor André vai fazer. Então, cada culto de domingo é uma série. Você pode convidar e buscar e trazer a pessoa para fazer a série. Sabe a igreja de Capoeiras? A igreja de Capoeiras é uma igreja interessante. A igreja de Capoeiras está sendo mudada de lugar porque ela não cabe mais gente lá. Nós estamos mudando de lugar. Quem já foi lá sabe onde era, daqui a alguns dias não vai ser mais porque não cabe mais gente. Sabe o que eles fazem? Muitas vezes eles fazem exatamente isso, principalmente a Dona Alice e outras mulheres. Ela tem amigas e tem pessoas conhecidas. Ela diz para a pessoa assim: olha, vai ter uma semana especial na igreja, tal horário eu vou passar aqui. Ela vira as costas, vai embora e passa lá de carro no horário e fica esperando a pessoa até a pessoa aparecer ali. Ela leva para a igreja, a pessoa às vezes vai assim meio sem vontade de ir, mas vai e acaba gostando e continua indo, e muitos têm se batizado e aquela igreja cresceu bastante pela insistência deles. Eu quero que vocês olhem com carinho em casa essas atitudes missionárias e procurem ver o que vocês podem fazer. Mas para terminar a minha parte, eu tenho meus últimos minutos, eu estou com um problema aqui, ó. Ô Fábio, eu vou mostrando para você, você vai girando essa folha. Tá vendo esse lado aqui, ó? Gira um pouquinho para cima isso daqui, Fábio, até o último nome. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho nessa folha 89 nomes de pessoas que chegaram até a igreja, visitaram a igreja, sendo que grande parte desses 89 nomes não tem. Está vendo aqui esses nomes em brancos, ó? Essa coluna em branco? Significa que essa pessoa veio à igreja, assistiu o culto, veio aqui, e algumas delas não estiveram aqui apenas uma vez, mas estiveram várias vezes e ninguém está fazendo nada por ela. Ou seja, elas já estiveram aqui, já assistiram o culto, já quebraram o primeiro preconceito, mas o que está faltando para elas? Um amigo para fazer algo de intencional para seguir a Deus. Agora eu quero desafiar vocês a fazerem duas coisas, ou uma ou outra. Primeiro, a dar estudo para essas pessoas. Nós estamos estudando aqui, está se aproximando a formatura do primeiro módulo, para vocês aprenderem algumas coisas e para a gente colocar em prática também. Adianta a gente aprendendo e colocar em prática? Pensa, se cada dupla, não cada uma aqui, se cada dupla pegar uma dessas pessoas, nós vamos atender todas essas pessoas. Você pode falar assim: ah, pastor, mas eu nunca dei estudo bíblico. Mas não tem nada de sobrenatural em dar um estudo bíblico. E nós vimos aqui como é que se dá um estudo bíblico. Você tem que colocar em prática. Obrigado, tá, Esther? A gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Mas se você falar assim, essa é a primeira coisa, o desafio é você dar estudo bíblico para alguém, para alguma dessas pessoas.
cada dupla uma pessoa. E aqui tem o bairro onde elas moram. E o segundo desafio é o seguinte: se você não quiser dar estudo bíblico para essa pessoa, porque você se acha incapaz, embora vocês não sejam, e aqui vocês fizeram um curso, certo? Com um diploma que vocês vão receber, certificação internacional. Se você se acha incapaz mesmo assim, eu quero fazer o segundo desafio, para você ser amigo dessa pessoa. E você sendo amigo dessa pessoa intencionalmente, você conquistar ela para Jesus esse ano. Mas como assim, pastor? O que eu vou fazer para conquistar ela para Jesus? Bem, aqui tem milhões de coisas que você pode fazer, certo? Aí você vai olhar e procurar alguma coisa que você pode fazer para alcançar essa pessoa. E outra coisa, você se tornando amigo dessa pessoa, se você não quer dar estudo bíblico, você vai ter omissão. Ficar no pé dela com a sua amizade intencional, até você conseguir trazê-la sábado 9 horas da manhã, porque sábado 9 horas da manhã acontece o que ali na sala de música? Acontece a classe bíblica que o pastor Damian dá, 9 horas da manhã. Se você não vai dar o estudo, certo? Você pode trabalhar para trazer essa pessoa para que ela esteja ali na classe bíblica. E aí deixa o pastor Damian se virar com ela. O trabalho seu é ser amigo dela e trazer até a igreja. E o trabalho do pastor Damian é ensinar a Bíblia para ela. Se você não quiser dar. 89 pessoas. Existem algumas pessoas que já têm nomes aqui responsáveis. E aqui eu vou abrir uma caixa preta para vocês. Caixa preta é aquela caixa que guarda muitas vezes segredos. Cris, eu vou abrir aquela caixa preta de nós dois, tá bom? Posso? Você me autoriza? Mostrar aquele esquema lá? Só um pedacinho. Tá. Pastor, só me diz uma coisa. Essas pessoas que estiveram aqui Aqui. e se mostraram interessadas em quem? Estudar a Bíblia? Bem, Tem que saber para saber como chegar e falar com na verdade, vou ser bem sincero com a senhora. Se elas estiveram aqui, elas têm interesse em Deus. Pode ser que elas não tenham interesse ainda em estudar a Bíblia, mas elas têm interesse em Deus. E se elas não têm interesse em estudar a Bíblia, eu, como amigo intencional, nesse caso, eu sou um amigo missionário que quero salvar, eu vou criar nela porque um desejo. assim, eu vou ligar para, por exemplo, assim, eu estava pensando naquela Cláudia Leal ali, de 78. Oi, tudo bem? É que eu vi teu nome num papelzinho lá na igreja, eu não sei o que eu vou dizer para ela. Aí é que é o lance. Ela vai dizer, tá, como é que sabe que eu existo? Aí é que é o lance que eu quero fazer um esquema com vocês aqui. Como é que nós vamos abordar essas pessoas? Antes de mostrar como a gente vai abordar essas pessoas, tá vendo aqui embaixo? Tem o trabalho das duplas. Isso aqui está todo o esquema de visitas, todo o trabalho missionário. Essa planilha o pastor Cristiano e eu, a gente tem procurado organizar junto com a equipe missionária, junto com a Esther e outras pessoas. Passa aqui. Eu vou abrir uma. Tá vendo aqui, pastores? Clica aqui. Vai aqui nessa coluna. Pastores, no caso, sou eu e o Cristiano. Põe aqui para baixo. Olha só. O pastor Cristiano e eu estamos. Rola agora a tela para baixo. Rola a tela para baixo. Aí deixa ele parado aí. O pastor Cristiano e eu estamos atendendo ali 26 pessoas. 26 famílias que nós estamos sonhando, orando, trabalhando, planejando salvar. 26 pessoas. Clica lá no outro. Volta lá naquele lá agora, Fábio. Agora eu vou ser bem claro com vocês. 26 famílias. O pastor Cristiano é o pastor auxiliar. Lembra do pastor Eustáquio ano passado? Sim. Era o pastor auxiliar. O pastor Eustáquio, pelos meus cálculos, pelo trabalho dele, ele deve ter o ano passado, é até difícil às vezes calcular, mas pelo trabalho direto dele, estudando Bíblia com pessoas na casa dele, ele deve ter levado cerca de 40 pessoas ao batismo o ano passado, pelos meus cálculos. Mas, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Boa. Por um lado, muito boa. Ele trabalhou demais. Na verdade, ele se arrebentou. 40 pessoas no ano, ele trabalhou demais. Só que tem um detalhe. Eu não vou fazer isso com o pastor Cristiano. Sabe por quê?
porque o ano passado o pastor Eustáquio, ele foi um pastor obreiro bíblico. Ou seja, ele usava quase que 100% do tempo dele para dar estudos bíblicos. E o pastor Cristiano não vai ser assim. Ele vai ser pastor dos jovens como ele tem sido até aqui. Ele vai se envolver com jovens como ele tem se envolvido até aqui. Ele vai trabalhar com jovens como ele tem trabalhado até aqui. E fazer outras atividades que um pastor tem que fazer. Eu não quero subutilizar o pastor Cristiano. Porque se eu pegar o pastor Cristiano e transformar ele num obreiro bíblico para atender todas essas pessoas, eu poderia chegar e falar: Cristiano, está vendo essas pessoas aqui? Vai atrás de todas elas, dá estudo para elas. Eu poderia fazer isso. Sabe o que eu ia estar fazendo? Eu ia estar transformando um pastor de alta capacidade num obreiro bíblico. Eu ia estar subutilizando os talentos do Cristiano. E duas coisas erradas nisso. Primeiro, o Cristiano é um pastor, não é um obreiro bíblico. Segunda coisa, ele tem que fazer outras coisas para desenvolver o ministério dele. E terceira coisa, essa não é a missão só dos pastores. A missão de salvar é a missão de quem? De todos nós. Pastor, eu não sei dar um estudo bíblico. Tá bom, então procure encaminhar a pessoa até a classe bíblica. Pastor, mas como nós vamos fazer isso? E aí é o que nós vamos tentar fechar aqui agora. Tá vendo esses nomes aqui, ó? Eu queria que voluntariamente cada dupla assumisse no coração o desejo de assumir uma dessas pessoas. Por exemplo, usando aqui o exemplo da irmã. Irmã, como é que a senhora chama? Kátia. Irmã Kátia pensou aqui na Cláudia Leal. O que ela pode fazer para fazer a primeira abordagem? Pode chegar e ligar para ela: Cláudia, o pastor mostrou o seu nome lá numa lista, e eu achei o seu nome bonito, peguei o seu nome e quero que você vá na classe bíblica 9 da manhã, porque a gente quer ensinar você e vai ensinar você no futuro. É isso? Pensa assim, ó. Agora pensa em todo aquele esquema que eu falei de amizade e tenta trazer para isso. No fundo, irmã, o seu pensamento é: eu quero ser amiga da Cláudia. Repita comigo isso, irmã. Mais forte, irmã. Mas eu quero ser amiga dela. Coração. Eu quero ser amiga da Cláudia. Vem cá, minha filha. Vem cá do meu lado. Você vai passar vergonha só um pouquinho, tá? Mas eu sem vergonha. Ó, você quer ser amiga da Cláudia. Tá. A Cláudia, você sabe quem é? Não. Você já viu ela? Alguém conhece essa Cláudia? Ninguém conhece essa Cláudia. Mas você quer ser amiga dela. Fica aqui, minha filha. Fica aqui. Você quer ser amiga da Cláudia. Agora vocês vão me ajudar. O que ela pode fazer, essa mente que pode fazer para ser amiga da Cláudia? Ela nem conhece. Ligar e falar o quê? Ela vai dizer que ela esteve aqui na igreja adventista e que tinha o nome dela e ela queria conversar com ela para saber se ela tem vontade de fazer isso estudo bíblico. Ó, que nota vocês dariam para ela? Você foi bem. Você foi bem, mas vamos imaginar o seguinte: a gente sabe que essa Cláudia é desconfiada ou não? A gente não sabe nada dela. Quem é Cláudia? Não sei. Como é que a gente poderia começar? Fala. Jovem é outra história, né? Adiciona no Face. Se ela for uma jovem, pode ser que ela tenha Face e te aceite. Mas não é só porque é jovem que tem Face. Todo mundo tem. Até eu tenho. Um dia você vai ver que eu vou confrontar. Às vezes aí descobre que a academia ela faz, onde ela faz, vai lá na academia dela. Ó, fica aqui, filha. Olha só, olha que mente a ideia dela junto com a ideia dela. Adiciona ela no Face. Se eu der uma olhadinha no Face de alguém, já consegui descobrir algo sobre as pessoas? Ó, você fica fuçando. Tem várias Cláudias reais. Ó, ok. Agora eu vou saber qual delas é. Tem endereço ali. O telefone. Converte qualquer uma também. Vamos devagar. Eu quero ver a quantidade de você. Mas pensa. Ó, imagina se eu fizesse o seguinte. Se eu ligasse para a Cláudia. Oi? Fala, Dai.
A gente pode começar a mandar uma mensagem para ela. Oi, tudo bem? Ela responde. Tá, mas vamos tentar outro jeito. Eu quero ser amiga dela. Tá, agora um de cada vez aqui. Calma aí. Eu ia começar a ficar muito desconfiada se alguém quisesse ser meu amigo e eu nem sei de onde essa pessoa apareceu. Eu seria muito sincera. Eu ligaria, oi, você visitou a igreja adventista? Sim, eu já visitei. Ah, que legal, eu também sou. Você gostaria, sei lá, de tomar um café? Porque, sei lá... Tomar um café. Não, é o lanche, gente. Não, é café. Ali, ó. É justamente esse gostaria de que eu quero que a gente faça um esquema hoje. Gostaria de quê? Esse pulo que eu quero que Você não gostaria de bater um papo, de conversar um pouquinho? Tem uma visita, né? Gostei, bater um papo. Ô pastor, Tá. a dúvida, aí que tá, eu acho que vai chegar no teu ponto aí. A pergunta é o seguinte, já tá claro que tem um telefone dela, ela já veio aqui na igreja. Sim. A pessoa pode estar ligando para ela e se apresentar aí e falar que gostaria de fazer uma visita na casa dela. É um pouco diferente também. No caso da Expo Saúde, o que acontece na Expo Saúde? Gente. A Expo Saúde também tem informação ali. Na Expo Saúde, talvez entre aspas, seja um pouco mais fácil. Por quê? Porque ela já esteve lá. E oferecer, fazer uma visita para conversar um pouco mais, Gente, entendeu? E aí... O esquema é o seguinte, tudo isso que vocês falaram a gente pode fazer. Ligar, oferecer um estudo, ligar, oferecer uma visita, ligar, oferecer para conhecer mais. oferecer um curso bíblico, oferecer literatura. Tudo isso a gente pode fazer. Mas vamos tentar pensar algo diferente disso daí. Esse é o padrão. O que a gente pode fazer diferente? Pastor, tem uma técnica que chama form. Que é quando você vai fazer contato com alguém para você chegar, para desenvolver um interesse mútuo. Form é família, ocupação, recreação e mensagem. Então você questiona a pessoa, como é a família e tal, porque aí você vai entrar em contato, você esteve no Estreito, eu vi teu nome aqui, o que você achou da experiência? Gostou da igreja? Quem é que estava pregando aquele dia? Ah, fulano de tal. Ah, sobre o que ele falou? Começa a fazer perguntas, porque quem faz pergunta tem o poder. Então, ela vai respondendo as suas perguntas. Né? E aí você pergunta, quem pregou aquele dia? Falou sobre o quê? Ah, legal esse tema, né? Você foi sozinha? Você tem família? Aí pergunta da família. Ocupação. Não pergunta muito que você pode terminar falando com tum-tum, né? Ó. Olha aqui, alguns foram só no expor. Então, se eles foram lá porque eles estavam interessados na saúde. Sim. Levar algum livro de saúde. Mas essa minha acho que não Vamos tentar. Ela é a Cláudia agora. Cláudia, se a gente te ligar e falar assim... Eu sou a Cláudia? Você é Cláudia. Tudo bem, Cláudia? E se a gente te ligar e falar assim... Olá, Cláudia, tudo bem? Cláudia, é o seguinte... eu tenho aqui seu telefone, você esteve na igreja adventista, no Estreito. Eu quero dizer que nesse momento, agora, a minha família orou por você. Que bom. Nós acabamos de orar pela sua família. Existe algum pedido especial que a gente pode continuar orando por você? A minha família ora todos os dias, a gente quer orar por você. Na minha saúde. Na sua saúde? Então, Cláudia, eu estou notando aqui que nós vamos orar pela tua saúde todos os dias. E tem mais uma coisa. A minha sogra, estou falando do meu caso, a minha sogra que mora comigo, aquela santa mulher, ela gosta muito de fazer pão integral. Ela acabou de fazer um pão bem quentinho. E nós queríamos enviar um pão para você de presente, ou te levar um pão de presente. A gente poderia ter a alegria de te entregar esse presente? Eu quero entrar em dieta, sabe? Eles querem mesmo. Ok. Eu quero ver se tu és bom. Não, ó, eu comecei querendo oferecer algo para ela, para entregar para ela. É só um exemplo. Entregar para ela, mas o meu objetivo é o quê? É descobrir o endereço dela, porque ali só tem um telefone. Pastor, minha mãe Eu não tenho endereço sempre ali eu não também. posso receber bala de estranho. Eu não ia aceitar. Não, ok. Ó, eu queria descobrir o endereço dela. Ela pode não aceitar, mas eu ofereci um presente para ela. E se ela falou, tudo bem, pastor, então repete a sua resposta. Pastor,
Já que ela falou de saúde, eu disse, olha, tem alguns livros que eu gostaria de indicar. Você me permite dar seu endereço que eu posso enviar alguns livros, já que você tem alguma necessidade de saúde? Ela falou que está preocupada, não aceitou o meu pão. Se ela não aceitou, deixa para a próxima ligação. Eu acho que a alimentação Porque também você vai não estar no gosta. mesmo momento. Muito problema com a alimentação e as Ó, gente, geralmente as pessoas não rejeitam, mas pode ser que ela falou ali, tá? Não quero aceitar a bala de ninguém, então oferece um livro. Ah, e quem que vai fazer o pão de queijo da Renata? Oi? Quem que vai fazer o pão de queijo para levar? Eu tô falando pão integral. Tá, e quem que vai fazer? Aí você faz e leva pra ela. Acho que na hora que eu não Então vai atrás da sua sogra. Na verdade, é um presentinho. Compra uma máquina, aí faz a máquina e leva pra você. Olha só. Olha o que eu responderia pra ela. Ela me deu um corte. Eu poderia responder assim: que bom, Cláudia, que você está preocupada com saúde. Então eu vou fazer o seguinte: quando você esteve na igreja, eu percebi que o teu endereço ficou ali. Nós vamos passar, nós vamos deixar na sua casa uma cesta especial com algumas frutas que a minha sogra trouxe do sítio, e junto com essas frutas eu vou deixar 2 livros que falam sobre saúde para você. Tá bom? Tá bom. Presente, não gosto de presente. Certo? Gente, o que eu queria é que a gente pensasse de fazer amizade intencional com as pessoas. Ela rejeitou o pão, pode aceitar a fruta. E rejeitou a fruta, pode aceitar o livro. Eu posso depois ligar para ela e falar assim: olha, Cláudia, nós vamos ter aqui um final de semana muito especial na igreja, um palestrante internacional, ele vai falar sobre família. Você gostaria de participar do programa que nós vamos ter aqui? Você precisa de carona, você quer que a minha família, eu sempre falo minha família, você quer que a minha família vá buscar você, ou você tem condições de vir com a tua família? Posso? Então eu vou. A minha família, vem você e seu esposo, vem você sozinha. Quantas pessoas são aí, Cláudia? Eu vou com o meu carro mesmo. Ah, tá. Então eu vou fazer assim. Ó, ela vem com o carro dela. Aqui tem um ponto aqui que eu vou. Ela falou que vem com o carro dela. Eu poderia fazer como normalmente a gente faz. Então anota o endereço aí. O endereço é Avenida Santa Catarina, 1521, no Estreito. Mas eu já estive aqui. Sim, ela já esteve. Certo? Aí eu lembro o endereço para ela, lembro que o endereço é esse e convido para ela vir. Ou eu posso falar assim: de repente, se você quiser, eu passo aí junto com a minha família e a gente vem junto. Isso na hipótese dela não saber o endereço. Pessoal, o que eu queria resumir dessa parte de hoje minha é assim, a Cláudia é alguém que a gente quer fazer amizade. E às vezes você oferece um livro, o amigo não quer. Você oferece um pão, o amigo não quer. Mas você vai ficar cutucando até você encontrar algo que ela goste. E aí você começa a oferecer, como Jesus, o que as pessoas precisavam. Que outra coisa a gente poderia falar para tentar ganhar a amizade da Cláudia? Um primeiro contato. Pastor, na minha opinião, primeiro ela tem contato com a igreja, né? Uhum. Então, tendo uma programação legal, ou sabendo quem vai pregar no dia, ligar para ela assim: sobre o que você teve aqui, eu gostaria que você estivesse de novo aqui. Eu vou estar aqui na igreja, eu gostaria de conhecê-la você, né? Então, vai estar um pastor aqui falando sobre um certo assunto, gostaria que você fosse. É o primeiro Eu contato. acho, principalmente assim, família é um assunto que todo mundo vai dar. Eu acho que não vai ter pessoa nesse mundo que não interessa esse assunto de família. Então, essa pessoa que você está trazendo, acho que é o final do mês, né? Uhum. Então, acho que seria uma ótima oportunidade para convidar. Agora, a última coisa. Eu quero ser amigo da Cláudia. Alguns eu não tenho endereço, entendeu? Mas da Cláudia eu tenho endereço. E se eu simplesmente não ligasse para a Cláudia, se eu pegasse uma cestinha, fizesse uma cestinha com o livro, pode ser até o livro missionário, com algumas frutas, com pão integral, com um negócio de mel, sei lá o que você quer colocar aqui dentro. E se eu pegasse, ajeitasse essa cestinha direitinho, e eu levasse lá, deixasse um bilhete escrito à mão: Cláudia, minha família está orando por você há uma semana. E hoje eu gostaria que você tivesse um dia feliz. Vamos continuar orando, seus amigos de oração, Walter e família. E deixasse essa cesta lá no portão da casa dela, no prédio dela, onde ela mora. Levar irmãos também, né?
Não, mas se eu fizesse uma primeira, só assim, você acha que isso daí ajudaria a quebrar o preconceito? Se ela está bem na igreja, ela tem que O pastor hoje no Gente, agora o Cristiano já vai vir para a parte dele.